Para algumas pessoas, a morte interrompe a vida como conhecemos. Para outras, especialmente aquelas que lidam com óbitos diariamente, ela se torna apenas parte da rotina. Mas o que acontece quando a morte passa a ser tratada de forma tão casual, ao ponto de os mortos parecerem apenas pessoas dormindo, ou alguém que esteja simplesmente trocando de roupa em outro cômodo? O arquivo de hoje se passa na Indonésia, um país de sua maioria islâmica, onde a morte não é tratada como um evento privado. No Islã, o corpo deve ser sepultado rapidamente, e é comum que ele seja lavado de forma de purificação. O funeral envolve toda a comunidade e a morte não acontece de forma nenhuma em silêncio. E mesmo considerando o mosaico religioso do país, nenhuma crença local trata a morte da forma como veremos aqui. O ano era 2022. O caso ocorreu no bairro de Perumahan Citragarden, na extensão de Satu, no distrito de Kalideres, que é aí que veio o nome do caso, na Jacarta Ocidental. Funcionários da concessionária de energia elétrica foram até a residência na região para verificar as instalações e falta de pagamento de energia. Após reclamações constantes de um forte mau cheiro ao chegarem lá, inicialmente os técnicos constataram que o problema poderia estar relacionado ao acúmulo de lixo em uma das residências ou problemas de encanamento ou esgoto. Mas à medida que os dias passavam, o odor se tornava impossível de ignorar, ao ponto de que pessoas da comunidade acionaram a polícia. Ao adentrarem na casa, os agentes foram atingidos por um cheiro ainda mais intenso, e na sala eles encontraram Budianto Gunawan sentado em sua cadeira, em um dos quartos. Margarita Gunawan estava deitada sobre a sua cama. Ambos já se encontravam em estado avançado de decomposição. Conforme os policiais avançavam pelos cômodos, outros 2 corpos foram encontrados: Diane, a filha do casal, e outro parente próximo da família, que não foi identificado. Cada corpo estava em um cômodo diferente da casa, e nenhum deles apresentava sinais de violência. A forma como foram encontrados sugeria algo ainda mais perturbador. Eles pareciam ter morrido durante suas rotinas habituais. Não havia sinais de luta na casa, não havia sinais de arrombamento nas portas e não havia nenhum indício de qualquer crime que houvesse sido cometido ali. A investigação forense revelou que as mortes não ocorreram ao mesmo tempo. Havia um intervalo considerável entre os óbitos, possivelmente semanas, mas alguns apontam que pode ter sido até de meses. Mesmo assim, ninguém de fora percebeu ou se deu por conta do que havia acontecido. Uma das hipóteses iniciais foi um envenenamento ou intoxicação. No entanto, nenhuma substância letal foi encontrada nos corpos dos membros da família Gunawan. Outro detalhe inquietante que chamou ainda mais atenção foi que nenhum dos corpos apresentava um conteúdo alimentar no trato digestivo. Era como se todos os membros estivessem passando por um longo período de jejum antes de sua morte, e ainda assim, a causa da morte não pode ser oficialmente dada como por inanição, e oficialmente ficou sem resposta. O que torna o caso ainda mais estranho é que havia alimentos na casa. A despensa não estava vazia, porém não havia nenhum sinal de preparo, nem de consumo recente. A família obviamente não estava consumindo nenhum alimento meses antes de ser encontrado naquele estado. O que se pode afirmar é que nos últimos meses antes do caso viesse à tona, a família viveu em isolamento. Vizinhos, líderes religiosos e até parentes mais distantes não tinham qualquer noção ou contato com a família daquela casa. E nenhum registro ou pessoas puderam dar qualquer registro de sinal de que houvesse algum ritual. A família não deixou nenhum rastro, nem despedida nenhuma, e não teve nenhuma intervenção externa nos últimos meses. A comunidade não se envolveu como era o normal de se esperar na região. O silêncio foi absoluto. Alguns levantaram hipóteses culturais ou folclóricas sobre o caso, já que, na tradição da Indonésia, existe a figura do possong, o morto que retorna quando não recebe um sepultamento adequado ou respeitoso. Mas essa permanece apenas como uma especulação, não há indícios claros sobre as crenças pessoais da família Gunawan, ou se algum ritual foi feito, ou de fato se algum ritual foi planejado para ser feito antes ou após, já que nenhum rastro foi encontrado. Talvez o aspecto mais perturbador desse caso não seja exatamente a causa das mortes, mas foi de fato que,
Por um período desconhecido de tempo, a morte fez parte da família do cotidiano dos membros vivos naquela casa, sem ser questionada, movida e com certeza não foi respeitada. Os corpos permaneceram na casa, e a um ponto em que a rotina simplesmente cessou. O mundo seguiu do lado de fora e a vida dos próprios membros seguiram em frente quando seus membros iam pouco a pouco deixando eles de lado. É estranho pensar em que uma sociedade ou em uma cultura onde a comunidade e o meio social e religioso é tão envolvente na vida do cotidiano e ainda assim, na morte, a família Gunawan simplesmente permaneceu esquecida e abandonada. Ninguém do lado de fora sequer sabia do que aconteceu ou tinha uma notícia ou qualquer preocupação sobre os membros da família. O que torna o caso ainda mais inquietante e deixarei sem resposta. No próximo arquivo, vamos observar o que pode ser tão perturbador ao ponto de a saída mais óbvia à nossa frente deixar de ser uma realidade e nos fazer tomar decisões que beiram a loucura.